5 dias, 5 receitas de pães sem glúten. E hoje é essa maravilha, pão árabe sem glúten. Na bacia, então, a gente vai colocar a farinha de arroz e depois a gente vai entrar com a farinha de grão de bico. Aí a gente coloca o azeite e também o sal. Depois, gente, a gente vai escaldar essa farinha. Água bem quente mesmo, tá? Aí mexe um pouco com a colher, quando você conseguir colocar a mão, aí você entra com a mão para sovar essa massa. Depois da massa sovada, esse é o ponto da massa. Agora a gente vai enfarinhar a bancada com farinha de arroz também. Depois a gente vai dividir a massa em 5 partes iguais. Para que a sua massa dê certo, você precisa colocar ela entre um pano úmido. Umedece um pano de prato e depois a gente corta a massa em partes para a gente ir utilizando e mantenha essa massa dentro do pano. Após a massa aberta, eu usei aqui um pires de sobremesa, tá? Pra gente cortar a massa redondinha assim. Aí depois da massa cortada, a gente coloca ela de novo entre o pano de prato úmido. Mantenha ela lá. Depois a gente vai pegando massa por massa e vai abrindo e deixando aberta lá no pano de prato. Aí a frigideira bem quente, a gente passa de um lado, quando dourar de um lado a gente vira e do outro, e depois novamente a gente vai fazer a mesma Depois coisa. da massa assada na frigideira, quando você retirar, coloque ela novamente dentro do pano de prato úmido. O tamanho que eu fiz, me renderam 5 pães. Lógico que isso vai depender, né? Do tamanho que você vai fazer. Ficou assim, ó. Muito bom. Faz também.